Volkswagen Santana representa o sedã do Passat de segunda geração. Ele foi lançado em 81 na Europa, com motores de 1,3 a 2 litros, a gasolina e a diesel. Mais tarde, a versão GT teria 5 cilindros de 2,2 litros e 135 cavalos, apto a superar 200 km por hora. A perua ofereceu tração integral. Seu nome vinha de um vento forte, quente e seco, que sopra nas montanhas da Califórnia, Estados Unidos. A marca havia usado nomes de ventos no Scirocco e no Passat, e mais tarde o faria no Bora. Em 85, porém, ele era renomeado Passat Sedan. Ficou no mercado europeu até 88. O Brasil recebeu o Santana em 84. A versão de 2 portas só existia aqui, onde atendia a uma estranha preferência do mercado. Havia também com 4 portas. O acabamento de topo, CD, oferecia ar-condicionado, rádio toca-fitas com mostrador digital, antena elétrica, lavadores de farol e transmissão automática de 3 marchas. Cintos de 3 pontos para 2 ocupantes atrás eram uma primazia no país. O motor de 1,8 litro e 92 cavalos com álcool tinha desempenho adequado, mas era áspero em alta rotação. Isso melhorou após um ano com bielas mais longas. Também em 85 chegava a Quantum, similar à Passat Variant alemã. Era a primeira perua nacional com 5 portas desde a Cinca jangada dos anos 60. O motor de 2 litros vinha em 88, assim como o teto solar de aço. A versão GL tinha perfil mais esportivo, com rodas de 14 polegadas e bancos recaro. Em 90, o sedã executivo adotava injeção eletrônica, a primeira em um sedã nacional, pouco antes do Chevrolet Monza 500EF. Tinha bancos de couro e rodas BBS, que podiam vir douradas. Custava 60% a mais que o GLS, o topo de linha até então. Logo após a grande remodelação visual de 91, o Santana ganhava um clone da Ford, o Versailles. Naquele ano, ambos eram os primeiros nacionais com freios antitravamento, ABS. A perua Ford Royale aparecia em 92, derivada da nova Quantum, com 3 portas e estilo discutível. Teto solar elétrico, o primeiro toca-CDs de fábrica do país e injeção em toda a linha vinham nos anos seguintes, assim como novos retoques de estilo. Apesar de envelhecido, o Santana continuou muito apreciado por taxistas, por sua robustez, manutenção acessível e boa relação entre espaço e preço. Ficou em linha até 2006, 5 anos depois da Quantum. O Santana tornou-se o conceito Tecno 2 no Salão de São Paulo de 84. Tinha motor de 16 válvulas com injeção, do Golf GTI alemão, tração integral permanente, freios a disco com ABS e faróis com lentes escuras. No interior, havia ajuste elétrico dos bancos, painel digital, computador e televisor. Na China, o Santana foi fabricado de 85 a 2012 pela Xangai Volkswagen. Recebeu a mesma reforma visual do brasileiro e mais 10 centímetros entre eixos, bem-vindos em um país onde muitos têm motorista particular. As versões 3000 e Vista, lançadas mais tarde, trouxeram atualizações de estilo. O nome foi aproveitado em 2013 em um sedã compacto vendido no país. O Santana se chamou Karat na Argentina, Corsair no México e Quantum nos Estados Unidos, mesmo o sedã. A perua era a Passat Variant para os europeus, Corsair Variant para os mexicanos, Santana Variant para os chineses e Quantum Wagon para os norte-americanos. Ele foi feito também no Japão pela Nissan, de 84 a 89. A linhagem europeia seguiu com novos Passats em 88, 96, 2000, 2005 e 2015. Todas essas gerações vieram ao Brasil, onde 3 delas conviveram com o Santana. Agradecemos por sua audiência. Se gostou do vídeo do Santana, que tal curtir e compartilhar com os amigos? Inscreva-se para receber novidades do canal. E já sabe, carros do passado são com o Best Cars.